A nossa leitura bíblica para esta noite encontraremos no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, versículo 26 até 38. Lucas 1, de 26 a 38. E diz-nos assim a palavra do Senhor. E diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então, o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contigo. Deus está contente contigo. Você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá pelo nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei, descendente de Jacó, e o reino dele nunca acabará. Então Maria disse para o anjo: isto não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi-se embora. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amanhã será o 3º dia de domingo, o 3º domingo do Advento. E nós queremos orar ao nosso Deus por este feito, por esta bênção e por esta graça. Oremos ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por tudo que foste, por tudo que és e por tudo que serás nas nossas vidas. Nós estamos expectantes, Senhor, para mais uma vez celebrarmos o nascimento do teu filho. E por isso, no nosso calendário litúrgico, Senhor, nós celebraremos amanhã o 3º domingo do Advento. Pai, permita que neste momento de espera nós possamos nos preparar adequadamente para que ao nascer o teu filho mais uma vez possa nascer nos nossos corações e trazer transformações verdadeiras, transformações dignas que possam te agradar, que possam fazer parte, Senhor Deus onipotente, daqueles e aquelas que te buscam em verdade e em justiça. Nós te louvamos, Senhor, vem nesta noite
e fale com teu povo. Fala, Senhor, com teu povo. Que a tua palavra, Senhor, seja viva e vivifica a vida de cada uma e de cada um que está aqui neste momento buscando pela tua palavra, pelo teu conforto e pelo teu amor. No nome e por amor de Jesus, nós assim oramos. Amém. Amém, pastor. Amém. O momento de espera do nascimento de um bebê é de fato um momento muito expectante. E para nós, os cristãos, o advento tem sido de fato um momento vivido com muita intensidade. Muitas das vezes, muitas pessoas nem sabem o significado do Natal, mas vivem este período com intensidade, fazendo compras, correndo de um lado para o outro, preparando-se, preparando presentes para os membros da família e muitas das vezes para si mesmo. Hoje, nós estamos falando da chegada do Messias, aquele que veio para redimir-nos dos nossos pecados. Ele é aquele que trouxe a possibilidade da nossa remissão. Antes, a remissão dos nossos pecados não tinha a possibilidade que tem hoje. As possibilidades pertencem a Deus. As possibilidades pertencem a Jesus, o Todo-Poderoso. As impossibilidades pertencem ao ser humano. Ser humano como finito, limitado na sua percepção, na sua forma de agir, na sua forma de alcançar as coisas. O ser humano nem sempre consegue tudo aquilo que deseja. No entanto, Deus é o Deus das possibilidades. Nada lhe escapa, nada lhe sai do controle. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é o Deus das possibilidades. Com Ele nenhuma porta se fecha que Ele não possa abrir. Com Ele nenhuma porta se fecha nenhuma porta se abre que Ele não possa fechar. O texto que acabamos de ler fala-nos do anjo que veio ter com Maria. O anjo veio falar com Maria. E, como nós sabemos, por muitas vezes, Deus apareceu no Antigo Testamento para falar com os profetas de diversas formas. Muitas vezes ele apareceu para falar com o ser humano, para falar com os profetas como fogo, como vento. Ele apareceu também, muitas vezes, como um anjo. Muitas vezes apareceu ele mesmo diretamente falando com os seus profetas. E no Novo Testamento não é diferente. Ele aparece a Maria revestido de um anjo e vem falar com Maria para anunciá-la o nascimento do seu filho. Os anjos são enviados de Deus. Aparecem para anunciar as boas novas de alegria. Este anjo que chegou a Maria, que veio falar com Maria, chamava-se o anjo Gabriel. E Gabriel significa o homem de Deus, enviado de Deus. E este anjo veio anunciar a Maria de que ela conceberia. E ela daria um filho, teria um filho. E esse filho teria que ser posto o nome de Jesus, porque ele seria magnífico, porque ele seria chamado Filho do Altíssimo. Os anjos, no Novo Testamento, assim como no Antigo, muitas vezes apareceram sempre enviados por Deus, mas também muitas vezes outros anjos, também tem anjos que não são enviados por Deus, anjos enviados pelo diabo, como por exemplo nós podemos encontrar no livro de Mateus 25, no versículo 41, fala do anjo de Satanás. Em 2 Coríntios 12, 7, também fala de anjo de Satanás. Em Apocalipse 9,
no versículo 11, e também em Apocalipse 12, no seu versículo 7, também fala de anjos de Satanás. Ou seja, precisamos ter discernimento, precisamos saber que tipo de anjo está falando conosco. Nem sempre os anjos que aparecem são anjos de Deus ou são enviados de Deus. Precisamos pedir a Deus discernimento espiritual para que possamos saber se o anjo que está falando conosco, se os anjos que têm se aproximado das nossas vidas têm sido anjos enviados por Deus ou anjos enviados por Satanás. Os anjos enviados por Deus, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, eles nunca deixam confusão. Todos os problemas são sempre resolvidos, porque o Deus, aquele Deus que é dono, que é Deus das possibilidades, o Deus que torna possível todas as causas impossíveis do ser humano, ele não enviaria um anjo na sua vida, meu irmão e minha irmã, para provocar qualquer tipo de problema ou de confusão. A cidade de Nazaré, a cidade onde Maria habitava, era pequena e sem desenvolvimento econômico. Relatos bíblicos nos contam de que era uma cidade pobre, igual às muitas aldeias que temos nos nossos países, onde não tem água canalizada, não tem luz, não tem centro comercial, não tem shopping, não tem escola, não tinha hospital, mas tinha cuidado naquela cidade. Naquela cidade tinha amor, naquela cidade tinha respeito, tinha consideração pelas pessoas jovens, pelas pessoas adultas, pelas pessoas idosas e pelas crianças. A cidade era pobre e humilde, mas era muito valiosa espiritualmente. Aquela cidade foi escolhida para ser a cidade do Mestre. Foi escolhida para lá se conceber o Filho do Altíssimo, embora tivesse sido uma cidade pobre economicamente. Deus fez da pequena cidade uma grande cidade, falada, conhecida e buscada séculos e séculos. Até hoje estamos falando dela por causa daquele que nasceu, porque lá viveu aquele que seria o Rei dos Reis, e porque lá vivia aquela que conceberia o Filho do Altíssimo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ser pobres. Você, minha irmã, meu irmão, pode ser pobre, pode ser humilde, mas Deus pode te transformar numa pessoa muito valiosa, apesar da pobreza econômica. Deus pode te transformar numa pessoa segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Por isso, não importa o que esteja passando na sua vida, não se desanime. Não penses que és nada. Não penses que não tens importância nenhuma. Saia desse estado de desânimo, pois o advento vem nos anunciar e vem nos dar esperança, vem nos anunciar uma nova mensagem. A mensagem de que, por mais pequeninos que sejamos, por mais pobres que sejamos econômica, fisicamente, ainda assim, temos um valor espiritual muito grande e o Senhor pode nos elevar a permitir com que tenhamos também outros tipos de valores que nós queremos ou que nós desejamos. Aleluia. Maria era virgem. Maria era uma jovem virgem e já estava comprometida com José. Embora estivesse comprometida com José e aquele comprometimento era como se fosse já um casamento, ainda assim ela não estava casada oficialmente, mas ela estava noiva e comprometida oficialmente. Mas na cultura judaica, o período de noivado era tão sagrado que já era considerada como esposa de José. Já eram considerados como cônjuges. E ela ainda continuava virgem, embora eles já estivessem comprometidos e já fossem considerados como cônjuges. Quantas meninas e quantos meninos aqui, nesta nossa comunidade, estão comprometidos e ainda mantêm-se virgens? Quantos de nós somos ainda virgens? Maria
Ela estava noiva, praticamente casada, mas ela manteve-se virgem. Seu noivo, seu marido, a respeitava. Não pediu para prová-la. Não pediu prova de amor, como muitos dos nossos jovens pedem às meninas, e as meninas dão as provas de amor. Minha irmã, se tu deres, tu serás mesmo provada. Vai ser degustada e deixada de lado. Quantas e quantas meninas depois choram porque os meninos pediram provas de amor e depois se escaparam. Porque não respeitam a menina, porque não têm consideração pela menina. Porque José, que amava, respeitava, tinha consideração, era justo, era servo de Deus, ele respeitou. E embora estivessem já comprometidos, eles ainda continuavam virgens. Quantos meninos e quantos moços são virgens ainda aqui na nossa comunidade? Quantos têm consumado as relações antes mesmo do casamento? E depois o casamento não acontece. E muitas das meninas acabam ficando até com filhos. Quantos e quantas? Olha aqui, Maria, um exemplo de vida para nós, e o Senhor está falando para nós todos nesse momento. Ela manteve-se virgem. A virgindade de Maria não era só uma virgindade biológica. Não era só uma virgindade biológica, mas era também uma virgindade espiritual. Nós precisamos ser virgens. A nossa boca precisa ser virgem. Língua que só fala da palavra de Deus. Nós precisamos fazer atenção. Atenção, a virgindade de Maria não se resume simplesmente em virgindade física. Ela também era virgem moralmente. Os irmãos acham que se Maria fosse uma menina sanzaleira, Deus iria concebê-la, Deus ia perceber, Deus iria permitir que ela concebesse seu único filho. Os irmãos e as irmãs acreditam e pensam que se Maria fosse uma jovem rebelde, desobediente aos seus pais, Deus iria usá-la para ser a mãe do seu filho. Os irmãos e as irmãs acreditam que se Maria fosse arrogante, se ela se vestisse de tuna baby, se ela dançasse tarraxinha, no pintinho e todas as outras danças completamente sedutoras e promíscuas que muitas das vezes nós temos dançado, as mais velhas, as jovens, as crianças, e depois crianças pequeninas a dançar, e nós os mais velhos ali a batermos palmas das nossas filhas que estão aí com aqueles tuna babies a mostrarem quase tudo. Acha que se Maria tivesse esse tipo de comportamento e passasse as noites nas boates, dançando madrugada fora nas discotecas, com aquele fumo todo, os irmãos acham que Jesus teria nascido dela e Deus teria usado-a para que ela fosse a mãe do Filho do Altíssimo? Maria não era só virgem fisicamente, ela era virgem também moralmente, ela era virgem também eticamente. E nós precisamos dessa virgindade hoje na nossa sociedade. Nós, os pais, precisamos instruir as nossas filhas, nossos filhos a serem virgens para que os projetos de Deus possam se manifestar nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. Como é que uma cristã pode vestir tuna baby? Eu tenho dificuldade de perceber isso. Como é que uma cristã pode comprar tuna baby para sua filha? Há coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que nós não iremos experimentar se nós não nos disciplinarmos, se nós não nos consagrarmos ao Senhor, se nós continuarmos a amar o mundo de tal maneira que envergonhamos o Senhor
através das nossas ações, através do nosso corpo, através da nossa forma de vestir e de falar. Se nós não nos disciplinarmos, meus irmãos e minhas irmãs, nós não iremos vivenciar as glórias e as maravilhas de Deus. Maria vivenciou a glória e a maravilha de Deus, Deus manifestando o seu plano na sua vida, porque ela era pura, porque ela era virgem. E ela, como ser humano, como menina no seu tempo, como qualquer menina de hoje, como qualquer mulher de hoje, se foi possível ela ser virgem naquele tempo, é possível nós também sermos virgens nesse tempo. É possível as nossas filhas também serem virgens neste tempo, porque ela foi tão ser humano quanto nós. Ela foi tão ser humano quanto nós. A mais velha Ana, sua tia, era estéril. E o texto fala-nos dela, que o anjo, depois de anunciar que Maria estaria concebida do Espírito Santo, ele também anuncia no final da estadia dele na presença de Maria, de que sua tia, e o texto é muito interessante porque o texto diz que era chamada, que era tida de estéril, ou seja, Ana não era estéril. A Ana não era estéril no seu verdadeiro sentido, chamavam-lhe de estéril. Era tida e era conhecida como a estéril. É assim que o anjo concebe na sua fala. A sua tia está grávida. Meus irmãos e minhas irmãs olham para a possibilidade de Deus, olham para a força de Deus em transformar as impossibilidades em possibilidades. Era impossível porque Maria reclama e fala com o anjo e diz assim, mas isso não é possível, eu sou virgem, eu sou pura. Como é que eu vou ficar grávida? E no mesmo momento, duas mulheres, uma jovem e uma velha, são usadas por Deus para que Deus possa fazer cumprir o seu plano na vida, no mundo. Ana, a chamada de Estel, é mais velha. E nós pensávamos, o ser humano, toda a sociedade pensava que ela já não podia ter filhos. Por isso, façamos atenção aos juízos de valores que nós fazemos aos outros. Como muitas de nós hoje podem pensar que porque a outra já é um pouquinho mais velha, não pode fazer isso, não pode ir ali, não pode andar assim, não pode fazer aquilo. E Ana foi ainda usada por Deus, porque ela também era justa, como o texto diz, que o casal eram justos e eles faziam a vontade de Deus e eles viviam segundo a vontade de Deus. Eu pergunto, mamã deste grupo, tu fazes a vontade de Deus? Tu és justa. Será que Deus pode te usar para fazer os planos dele acontecerem nas nossas vidas, no nosso tempo? Com as calças justas que as mamães também estão a colocar, com os colãs que deliam todo o corpo que as mamães também estão a colocar, com os vestidos curtos que temos que depois chegar na porta da igreja a colocar pano, que as mamães estão a colocar, mais velhas, que sentam com os amigos das filhas que é para beberem e recebem as comidas que as filhas que sabem perfeitamente que as filhas não trabalham e comem em casa. Será que o Senhor Deus nos usaria neste período? Estaríamos a trazer as boas novas para que o Redentor possa nascer e trazer transformação a este mundo. Se Ana fosse como uma de nós, será que o Senhor lhe agraciaria com a vinda de João Batista, aquele que veio preparar o caminho para o Mestre? A virgindade significa pureza e inteireza, prudência e decência. Assim como a velhice, a idoneidade de Ana significa pureza, inteireza, sabedoria, prudência e decência. Que as mais velhas deem o respeito de mais velhas, para que possam passar o testemunho às mais jovens. Por isso, busquemos santidade em tudo que somos, em tudo que fazemos, para que Deus possa fazer de nós segundo o seu querer, para que nós possamos ser portadoras de boas novas de salvação. Meninas e meninos,
jovens e adultos, sejamos decentes em verdades e em espírito. Sejamos virgens de corpo, alma e entendimento de espírito. Sejamos como Maria, sejamos como Ana. Porque Ana se respeitava e se valorizava. Porque Maria respeitava-se e valorizava-se. Respeitava a sua família. Porque ela era temente a Deus e buscou a Deus de todo o seu coração. Não lutou. Não discutiu com o anjo. Louvou a Deus. E Deus enviou o anjo para que o anjo fosse ao seu encontro. Maria não andou a disputar lugares. Busque a Deus e a tua bênção, meu irmão e minha irmã, irá encontrar-te em sua casa. Busque a Deus em primeiro lugar e o mais ele nos acrescentará. Essa é a palavra de Deus. Maria buscou a Deus, era virgem, era pura. E a bênção de Deus encontrou-lhe em sua casa. O anjo foi ter com ela. Se nós buscarmos a Deus, com certeza, o anjo irá ter conosco em nossa casa. O anjo irá ter conosco no nosso trabalho. O anjo irá ter conosco na nossa escola. O anjo irá ter conosco aonde nós estivermos, vivendo com dignidade, vivendo com sabedoria, vivendo com prudência. O anjo do Senhor nos encontrará para levar a nossa bênção diante de nós. Amém. Os filhos de Deus não precisam disputar. Os filhos de Deus precisam ser íntegros, não precisam ser injustos. Não precisam puxar o tapete do seu colega, nem falar mal do colega para ascender a um cargo. Os filhos de Deus oram e buscam em primeiro lugar o reino dos céus. E o resto, as bênçãos, os empregos, as ascensões no trabalho, o Senhor traz para nós de bola. Amém. Através do anjo que desce para as nossas vidas. O Senhor é contigo, meu irmão, não temas. Assim disse o anjo a Maria. Quando Maria não conseguia entender o que o anjo dizia para ela. Ela temeu. Seu coração atormentou-se. E o anjo disse, não tema, porque Deus é contigo. Achaste graça diante do Senhor. Achaste graça diante do Senhor. Receba o Senhor. Por isso o anjo do Senhor também está visitando-nos nesta noite e está nos dizer, não temam. Amada família, não temam. Aleluia. Tenhamos simplesmente no Senhor. Nós precisamos simplesmente acatar as suas orientações. Nós precisamos simplesmente crer nele e viver segundo os seus preceitos, segundo as suas orientações, vivendo segundo aquilo que ele nos ordena. Maria não tinha que temer o desprezo dos seus pais, porque com certeza ela seria desprezada ao ver aos seus pais ao vê-la que ela estava concebida. E o anjo estava dizendo para ela, não tema o desprezo dos teus pais. Maria não tinha que temer o insulto dos outros jovens e outras jovens da sua época. Afinal de contas, ela era virgem, todo mundo sabia, não é? De que José não tinha consumado ainda o casamento. E com certeza ela seria alvo de bullying, como se diz hoje, alvo de chocota, porque teria ficado grávida antes do tempo e com um homem ou com alguém que ninguém saberia definir. E o anjo estava lhe dizendo, não tema os insultos. Maria não tinha que temer a sociedade, que possivelmente a apedrejariam. Porque neste caso, uma menina que ainda não tinha consumado o casamento, aparecendo grávida, ela seria julgada e ela seria condenada e ela seria apedrejada na praça. Maria não tinha que temer o rompimento com seu noivo. Porque ela devia estar atormentada dizendo, o que eu vou falar para José? Como é que eu vou falar para José que eu estou grávida, meu Deus? Ele não vai acreditar que eu estou grávida do Espírito Santo. Mas ela não tinha que temer.
o possível desmanchamento do seu noivado. E essa mensagem de não temor que o anjo passa para ela e está passando para nós nesta noite. Porque tinha achado graça diante de Deus. E quando nós achamos graça diante de Deus, nós não podemos temer nada. Nenhuma potestade noturna nem diurna pode nos atormentar. Quando estamos com Deus, não precisamos temer, porque Ele resolve as impossibilidades das nossas vidas. Uma menina virgem e grávida, só Deus pode fazer estas coisas. Um Deus que faz a virgem conceber. Um Deus que faz Isabel, a velha, conceber. Dois extremos impossíveis para nós, os seres humanos. E Deus traz como duas possibilidades. Como podes pensar tu, meu irmão e minha irmã, que já estás cansada ou cansado de orar e que os teus problemas já não têm solução? Como podes pensar tu isso? Se a uma virgem foi possível ficar grávida e a uma idosa também foi possível engravidar. Qual é a tua causa, meu irmão? Qual é a tua causa, minha irmã? Traga-a diante de Deus, porque Ele é o Deus das impossibilidades. Ele, com certeza, dará uma resolução favorável ao teu caso. O anjo disse a Maria que ela conceberia um filho e seu nome seria Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará para sempre. Seu reinado não terá fim. Olha que graça. Olha que bênção. E Maria, perturbada, depois dessas palavras, como é possível se eu sou virgem? Como poderei engravidar? Maria ainda não tinha entendido. Há vezes que a gente não entende o que é que Deus quer fazer nas nossas vidas, não é? Há vezes que Deus está falando conosco através do nosso irmão e da nossa irmã, mas muitas das vezes nós não conseguimos conceber. Às vezes não concebemos por arrogância, porque achamos que Deus devia falar diretamente para nós e não através da nossa irmã. Às vezes dizemos, mas eu também oro, por que Deus foi falar para ela e não para mim? Maria não entendia. Maria não estava concebendo. Eu sou virgem. Como poderei engravidar? Faça-me entender estas coisas. Como será isso, Senhor? Mas que confusão é essa na minha vida? Como é possível? E Maria falando com o anjo, com uma intimidade de uma pessoa pura, como uma pessoa íntegra. Que a visita de Deus possa chegar às nossas casas. Esta visita que chegou, este anjo que chegou a Maria, uma visita que mudou o curso da vida de Maria e mudou o curso do mundo para sempre. Ai, que honra! Que nos dera que Deus usasse-nos de tal maneira que mudássemos o rumo da nossa sociedade. Foram só 2 mulheres, foram só 2 jovens e conseguiram mudar o rumo da sociedade ao ponto de até hoje nós estamos falando deles. E nós que somos tantos cristãos hoje, a nossa sociedade está cheia de cristãos e de igrejas. O que está acontecendo é que nós não conseguimos mudar nem influenciar a nossa sociedade. Ao contrário, a nossa sociedade nos influencia e nós começamos a amar o mundo. A tua vida é a minha vida, meu irmão e minha irmã. Não pode continuar do mesmo jeito neste advento. As nossas vidas precisam ser transformadas. O anjo está nos visitando hoje, trazendo uma proposta de renovação para nós, para ti e para mim. Você não é mais virgem. Ele quer te trazer uma pureza nunca antes vista por ti e por mim. Ele é Deus do impossível. Responda simplesmente como Maria respondeu: faça-se em mim, segundo a tua palavra, Senhor.
Não importa as condições em que nós estivemos. Não importa as condições em que nós estivemos, pesados irmãos e irmãs. Responda ao Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O anjo está visitando hoje, trazendo uma proposta de renovação na sua vida. Você tem uma vida devassa. Ele quer te dar uma vida de consagração. Porque Ele pode fazer isso contigo, meu irmão e minha irmã. Porque Ele pode tudo. Responda como Maria. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. O anjo está visitando hoje, trazendo uma proposta de renovação. Você tem uma vida de dores. As pessoas te causaram dores. Você causou dores nas pessoas, você machucou as pessoas. Muita gente está magoado contigo. As dores provocadas pelas outras pessoas têm estado a te consumir. Vem. O Senhor traz uma mensagem de renovação hoje nesta visita. Responda simplesmente para Deus. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu irmão e minha irmã. Não seja resistente, não seja teimoso. Não discuta, não apresenta muitos argumentos filosóficos, muitos conhecimentos científicos. Simplesmente diga, faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Maria não discutiu com o anjo, mas ela deixou-se cuidar. Maria foi ter com a sua tia, mas um sinal de pureza e de humildade, porque ela podia muito bem ter dito, mas sou eu que estou grávida do Filho do Altíssimo. Mas ela foi ter com a sua tia. Meu irmão e minha irmã, olha para o anjo que está nos visitando hoje, aqui e agora. Coloca-se em pé diante deste anjo e grita bem alto, faça-se em mim, segundo a tua palavra, Senhor. Eu não quero mais ser o mesmo ou a mesma. Eu quero ver grandes coisas acontecendo em minha vida. Eu quero agradar a ti. Estar cheia da plenitude do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. Façamos isso. Digamos, faça-se em nós, segundo a tua vontade e segundo a tua palavra, Senhor. Que Deus se digne abençoar esta palavra nos nossos corações. Amém.